Deus, a tua santa palavra, Senhor. Meu Deus, e aqui estamos uma vez mais para ouvir a tua voz, meu Pai. Senhor, fala conosco neste momento, através da tua santa palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, meu Deus. A nossa alma anseia por ouvir a tua voz, meu Pai. Senhor, usa o teu filho uma vez mais nessa noite, Senhor. E que seja feita, meu Pai, a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Continua a falar conosco pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Amados irmãos, podemos louvar o Senhor com as palmas, porque Ele merece. Ainda mais forte as palmas para o nosso Deus. Mas eu quero frisar, mais uma vez, o versículo 12 que nos diz: e disse-lhes, vós sois os chefes dos pais entre os levitas, e diz: santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que Ele tem preparado. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, essa mensagem vai relatar sobre a arca da aliança, conhecida também como a arca do testemunho ou a arca do concerto. Primeiras Crônicas, Samuel, aleluia, também vai dizer sobre a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A arca da aliança, ela foi mencionada mais de 200 vezes no Antigo Testamento. Ela era um baú de madeira que era coberto por ouro por dentro e por fora, aleluia. E na sua tampa havia ali 2 querubins, um de frente para o outro. E dentro da arca da aliança, meus amados e queridos irmãos, havia 3 elementos principais, aleluia, para Deus, que eram as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, e também o maná. Louvado seja o nome do Senhor. Então a arca em si, ela era sagrada para os judeus, para os hebreus, porque ela representava, aleluia, a presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa arca, ela foi levada durante a peregrinação, aleluia, no momento em que Moisés estava ali no deserto. Deus pediu que Moisés construísse a arca da aliança. E durante a peregrinação, em todo o tempo, a arca da aliança estava próximo àquele povo, aleluia. Afinal, ela era a presença de Deus na frente daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em dado momento, aleluia, no tempo dos juízes, a arca da aliança, ela foi levada, louvado seja o nome do Senhor, até uma cidade de Israel chamada Siló. E quando a arca da aliança chega ali em Israel, no tempo dos juízes, bem lá na frente, aleluias, diz a palavra do nosso Deus que há uma guerra sangrenta entre Israel e os filisteus. E nessa guerra sangrenta que há entre Israel e os filisteus, diz a palavra do Senhor que Israel, ele perdeu 4.000 homens nesta guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles disseram: olha, nós perdemos a guerra porque nós não estamos com nós a arca da aliança, que representa a presença de Deus. Vamos pegar a arca da aliança e nós iremos guerrear e nós iremos vencer essa guerra. E em dado momento eles buscaram a arca da aliança, que estava na cidade de Siló, aleluias, e enviaram para a guerra a arca da aliança. E quando chega lá, amados irmãos, eles perderam novamente a batalha. Mais de 30 homens morreram. Mas por quê, aleluia? Porque eles não estavam com a vida pautada, santificada, louvado seja o nome do Senhor. E eles estavam utilizando a arca da aliança como se fosse um amuleto, aleluia. Eles não tinham condições nem de tocar na arca, e muito menos olhar para dentro dela, louvado seja o nome do Senhor. Os filisteus vencem novamente os israelitas, e diz a palavra do nosso Deus que os filisteus pegam, roubam a arca e levam para a cidade filisteia, aleluia. E quando chega na cidade filisteia, os filisteus colocam a arca dentro do templo do Deus pagão chamado, que não me falha a memória, aleluias, Dagom, aleluias. E quando chega perante ao Deus Dagom, diz a palavra do nosso Deus que na madrugada os filisteus vão até o templo do Deus Dagom,
Pela madrugada, talvez oferecer sacrifícios, oferecer cultos, aleluia, de madrugada. E fica uma lição para nós, aleluia, que os filisteus ofereciam culto a Dagon pela madrugada. E quando ele chega na madrugada para ver o seu Deus, a sua estátua do Deus Dagon, aleluia, diz a palavra do nosso Deus que ela está caída perante a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E como, aleluia, a estátua estava caída perante a arca da aliança, eles levantaram novamente a estátua, colocaram ali no pedestal. E no outro dia, novamente, à madrugada, quando eles foram cultuar o seu Deus Dagon, aleluia, novamente a estátua estava caída aos pés da arca da aliança, com as suas mãos decepadas, com a sua cabeça decepada. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava mostrando para eles, meus amados irmãos, que não pode levar as coisas santas de Deus a lugares profanos. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que todas as vezes, amados irmãos, eu estava meditando nesta manhã, que todas as vezes que as pessoas, que os reis, imperadores levavam as coisas sagradas de Deus, as coisas santas de Deus a lugares profanos, eles sofriam as consequências. Louvado seja o nome do Senhor. E o exemplo disso é o rei Belsazar, o sucessor de Nabucodonosor. Quando ele entrou no templo de Jerusalém, ele pegou as taças de ouro, as taças sagradas, as taças que pertenciam ao ofício dos sacerdotes. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pega aquelas taças e leva as taças para dentro, aleluia, do império babilônico. E ali ele convoca os seus grandes príncipes, governadores, concubinas, mulheres, para que pudesse festejar, banquetear com as taças que não pertenciam àquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto eles estão fazendo pouco caso com as coisas santas de Deus, diz a palavra do nosso Deus que uma mão misteriosa escreveu na parede. Do nada apareceu uma mão misteriosa que começou a escrever Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, que estava dizendo para eles: olha, tu foste pesado na balança, tu foste achado em falta, e foi contado os teus dias. Louvado seja o nome do Senhor. E ele passou a sofrer as consequências. Louvado seja Deus. E diz a palavra do Senhor que os filisteus, estando com a arca da aliança, ou a arca do testemunho, dentro do templo de Dagon, aleluias, os seus homens começaram a adoecer e morrer, aleluia. E quando não morria, era atingido com hemorroidas, com uma praga terrível, aleluias. E depois que eles perceberam que as coisas santas de Deus não poderiam estar em lugares profanos, eles tomaram uma decisão, aleluia, assertiva, de colocar a arca do Senhor numa carroça e levar para a cidade, para aquelas vacas levarem a arca, aleluia, a um destino. E eles foram acompanhando de longe. Quando eles colocaram ali a arca na carroça, e aquelas vacas foram conduzindo, aleluia, aquela arca chegou até a cidade de Bet-Sêmanis, que era uma das cidades de Israel. E quando a arca chega ali, amados irmãos, diz a palavra do nosso Deus que 50.000 homens morrem. Mas não era 50.000 homens filisteus ou de outra tribo, era 50.000 homens israelitas que serviam a Deus. Mas por que, aleluia, eles morrem? Porque eles olham para dentro da arca. Louvado seja o nome do Senhor. E eles não estavam com os olhos purificados, com a sua vida purificada para olhar dentro da arca. Não era permitido que aquele que não fosse separado para tal ofício olhasse para dentro da arca. Louvado seja o nome do Senhor. Imaginem 50.000 homens sendo mortos naquele mesmo dia. De repente esses homens pegam essa arca e levam até a casa do homem chamado Abinadab. E esta arca da aliança, representando a presença de Deus, ela fica 20 anos esquecida na casa de Abinadab, porque ninguém mais queria, aleluia, ter contato com a arca da aliança, porque se mexia, se tocava, morria. Porque a presença de Deus é santa, aleluia, e Deus exige santidade de nós. A
Assim como Deus exigia a santidade do povo da promessa, dos filhos da promessa, os judeus, Deus exige santidade de nós, amados irmãos, porque o altar do Senhor é santo, louvado seja Deus. E quando Abinadab recebeu aquela arca, ele teve temor, ele teve medo, talvez ele guardou a arca e não queria saber mais da arca, e o tempo se passou, os dias se passaram, os anos se passaram, os 20 anos. Saul entrou como rei de Israel, não teve, aleluia, não quis buscar a arca da aliança, passou o tempo dele, Samuel morreu, Davi entrou como rei, e como o rei Davi amava a presença de Deus. Como o rei Davi, aleluia, ele tinha zelo pelas coisas de Deus, aleluias. Só que Davi, ele comete um grande erro. Davi, ele convoca ali uma reunião, ele organiza uma expedição com mais de 30 homens para poder buscar a arca da aliança, louvado seja Deus. E quando ele organiza aqueles 30 mil homens, também com sacerdotes e levitas não preparados, eles vão, aleluia, até a cidade de Abinadab. E quando chega ali, eles pegam a arca e colocam de qualquer maneira em cima de uma carroça para 2 bois puxarem aquela arca, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E quando aqueles bois começam a puxar a presença de Deus, aleluia, o simbolismo na presença de Deus, diz a palavra do Senhor, que quando aqueles bois estão para tropeçar, aleluias, um homem por nome de Uza, ele toca na arca para não cair, aleluia, a intenção dele era boa, mas ele não estava preparado para aquela obra, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele toca na arca, na mesma hora, ele é morto perante Deus. A Bíblia fala que ele é morto na presença de Deus, porque a arca em si era a presença de Deus. Por mais que no caminho do deserto, da peregrinação, o povo rejeitou a presença da arca e fez para si um bezerro, aleluias, a arca era a presença de Deus viva no meio do povo. Glória ao santo do Senhor. Então Davi fica preocupado, ele fica temeroso. Quem poderá levar a arca para a cidade, para Jerusalém? Como nós poderemos conduzir essa arca? E todo mundo que toca, todo mundo que olha é morto, aleluias. E de repente, amados irmãos, o rei Davi, ele deixa a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. E quando a arca fica na casa deste homem chamado Obed-Edom, aleluia, ele era um levita de Deus. Só que ele era um levita consagrado a Deus, purificado, ele tinha uma vida santa perante Deus. Ele tinha zelo pela lei de Moisés, ele tinha zelo pelas leis cerimoniais, as leis morais. Ele sabia o que eram os preceitos de Deus, ele sabia o que eram os mandamentos de Deus. E quando a arca chegou na casa dele, ele teve muito zelo pela presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o zelo, aleluia, que Obed-Edom teve pela presença de Deus na arca, diz a palavra do nosso Deus, que ele prosperou, aleluia, muito grandemente a sua vida espiritual, financeira, em qualquer aspecto ele foi prosperado, porque ele amava a presença de Deus. Era apenas um levita distante de Jerusalém, não muito distante, 25 quilômetros de Jerusalém, mas era um levita que tinha compromisso com Deus. Aleluias, glórias a Deus. E ali, amados irmãos, diz a palavra do nosso Deus, quando Davi soube que Obed-Edom estava sendo abençoado por causa da presença da arca, Davi, ele criou novamente uma expedição, só que diferente, como nós acabamos de ler em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 12. Vós e vossos irmãos, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que eu tenho preparado. Então a partir deste momento, aleluia, os sacerdotes, levitas, músicos, tiveram que se santificar, se separar perante Deus, tiveram que se consagrar perante Deus.
Amados irmãos, enquanto eu estava lendo essa palavra, o Espírito Santo colocava no meu coração, aleluia, que para a arca de Deus voltar para a sua casa, ou seja, para a presença de Deus voltar para a igreja pentecostal, Deus de amor, nós temos que limpar os nossos corações, nós temos que lavar as nossas vestes, nós temos que purificar os nossos olhos, para que a presença de Deus volte para nós. Porque não existe coisa mais preciosa que a presença de Deus, amados irmãos. O ser humano pode ter tudo que ele consiga ter, aleluia, carros, mansões, riquezas, poder econômico, mas se ele não tiver a graça, se não tiver a misericórdia, se ele não tiver a presença de Deus, ele não tem nada na sua vida, ele é um homem vazio, aleluia, louvado seja Deus. E Davi sabia muito bem disso, que ele reinando, mesmo com seus melhores sacerdotes, levitas, músicos, soldados, mas se ele não carregava dentro de Jerusalém a presença de Deus, tudo seria inútil, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós podemos pregar bem, conhecer, aleluia, todos os tipos, aleluia, hermenêutica, teologia, todos os tipos de conhecimento podemos ter, mas se nós não tivermos a presença de Deus, amados irmãos, nós não temos nada. O povo que estava na peregrinação, muitos deles rejeitaram a presença de Deus, e muitos deles foram engolidos, aleluias, muitos deles pereceram, exceto Josué e Caleb, e aquelas pessoas abaixo de 20 anos que puderam entrar na terra prometida, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, quando Davi ele levanta aqueles homens santificados, purificados, para buscar a arca da aliança, ou a arca do concerto, ou a arca do testemunho, eles vão, aleluias, e quando eles chegam lá, aleluias, diz a palavra do nosso Deus, que os levitas não colocam mais a arca do Senhor em cima de uma carroça de qualquer maneira, eles não empurram com a barriga, mas eles colocam no ombro, aleluia. Os levitas colocam a arca da aliança nos seus ombros com toda a reverência. Amados irmãos, como eu disse, da cidade de Obed-Edom até a cidade de Jerusalém era apenas 25 quilômetros. É como se fosse, aleluia, de São Lourenço até Itapecerica. Não era um percurso muito longe, que anda bastante, consegue fazer esse percurso durante um dia. Mas eles demoraram 6 meses para chegar até a cidade de Jerusalém. Mas por que eles demoraram 6 meses? Porque eles não tiveram pressas, amados irmãos. Diz a palavra do nosso Deus que a cada 6 passos, no 7º passo, eles ofereciam sacrifício a Deus. Eles davam 6 passos, no 7º passo, aleluia, o sacrifício era para o nosso Deus. Mais 6 passos, no 7º passo, aleluia, sacrifício. Os sacerdotes faziam o sacrifício, os levitas com a arca nos ombros, os músicos tocavam, e Davi bailava igualmente uma criança na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Davi ele era um rei muito respeitado, honrado, muito poderoso perante Deus. Mas quando ele estava perante a presença da arca da aliança, diz o nosso Deus que ele se saltava igualmente uma criancinha, aleluia, glória a Deus. Porque é nós na presença de Deus, nós homens que somos durão, aleluia, mas na presença de Deus nós choramos igualmente uma criancinha, louvado seja Deus. E Davi não estava olhando, quando ele foi buscar a arca a segunda vez, ele não quis cometer o mesmo erro que ele cometeu da primeira vez. Ele teve cautela, ele teve zelo para separar os melhores sacerdotes, levitas, consagrados ao nosso Deus, amados irmãos. Não é qualquer pessoa que pode assumir qualquer ofício. O Espírito Santo me faz lembrar também de Uzias, quando ele estava indo para a guerra. Ele tinha que oferecer um sacrifício, não ele, porque ele era rei, ele não era sacerdote, e ele tomou a posição da qual não foi chamado por Deus, e ele entrou no templo para oferecer sacrifício, sendo que não era sacerdote, e Deus feriu Uzias na testa com uma lepra. Assim também como Saul era um rei que foi escolhido por Deus, aleluias, para ser usado nas mãos de Deus, foi o primeiro rei de Israel.
Mas em dado momento, o sacerdote Samuel pediu que ele esperasse antes de ir para a guerra, para oferecer um sacrifício a Deus. Ele quis se antecipar, aleluia, fez o sacrifício, tomou posição que não era sua. O que acontece? Deus rasgou o seu reinado, louvado seja o nome do Senhor. E pregando essa palavra, aleluia, eu me lembro, amados irmãos, as coisas santas em lugares profanos é um problema de todo cristão, louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro a história de uma pessoa que eu não me lembro quem era, que me contou, aleluias, que uma certa igreja tinha um irmão que vivia no pecado da imoralidade, e mesmo assim ele tomava a Santa Ceia sem temor de Deus, sem temor da presença da arca, aleluias. E diz a palavra do nosso Deus que Deus usou, e diz essa pessoa que Deus usou uma irmã muito usada nas mãos de Deus, e passou uma revelação, uma profecia para ele, dizendo: olha, você se conserta, senão você vai descer à sepultura. Mas ele fez pouco caso da mulher de Deus, aleluias. Em dado momento ele veio descer à sepultura, ele morreu no pecado. Um dia após ele tomar a Santa Ceia, ele morreu no pecado, na iniquidade, louvado seja o nome do Senhor. E quando o corpo daquele homem estava sendo velado no velório, diz que aquela mulher que profetizou, aleluia, a sua morte por causa do pecado, ela também estava no velório. E ela estava em espírito, aleluia, em oração. E de repente ela apontou para aquele homem no caixão e disse para ele: homem, para onde tu vais, as minhas coisas santas não vão. E na mesma hora ele vomitou o cálice e o pão. Porque para onde ele iria, as coisas santas de Deus não iria, aleluia, louvado seja Deus. Deus está dizendo para nós, amados irmãos, até mesmo no tomar da Santa Ceia não é de qualquer maneira. Judas, Jesus não proibiu de tomar a Santa Ceia, mas Judas, ele experimentou a morte, aleluias, por causa do seu pecado. Eu sei que hoje não é culto de Santa Ceia, mas nós estamos falando de coisas santas para o nosso Deus. É bem verdade que já não existe mais a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança apontava para o Messias. Jesus, ele é a Arca da Aliança. E não era qualquer casa que a Arca da Aliança viva, chamada Jesus Cristo, entrava em qualquer lugar, ficava em qualquer lugar, aleluias. Todas as pessoas daquela época queriam que Jesus entrasse e pousasse na sua casa. Mas Jesus escolheu pousar na casa de Zaqueu, aleluias. Mas por que Jesus quis pousar na casa de Zaqueu? Porque ele não escolheu os discípulos, aquela multidão que o seguia para todos os lugares. Porque Jesus não quis pousar lá? E para Zaqueu ele se autoconvidou de entrar e de pousar na casa de Zaqueu, amados irmãos. Jesus, ele era a Arca da Aliança, aleluias. É porque Zaqueu não queria conhecer a Jesus pelo que ele fazia, pelas maravilhas, pelos milagres. Ele queria saber apenas quem era Jesus. Quando as pessoas passam, aleluia, a se interessar na pessoa bendita de Jesus e não nas bênçãos dos milagres, essa pessoa prospera. Foi como Obed-edom. Obed-edom, ele tratou bem a presença da Arca de Deus. Mas quando a arca chegou em Betsêmani, aquelas pessoas quiseram apenas abrir para ver o que tinha dentro da arca. Eles não quiseram nenhum compromisso com a presença de Deus. Porque enquanto a arca chegou ali, eles deveriam adorar a Deus, oferecer sacrifícios de louvores a Deus, oferecer sacrifícios de cordeiro a Deus. Mas o que eles fizeram? Apenas com a curiosidade, quis abrir a tampa da arca para ver o que tinha dentro. E 50 mil naquele dia morreu, pereceu, aleluias. Obed-edom fez diferente. Ele não queria saber o que estava dentro. Ele queria saber que a arca era a presença de Deus, e ele precisava ter zelo pelas coisas santas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E como Jesus, e como não existe mais Arca da Aliança, existe Jesus Cristo, que Ele quer fazer morada em nossos corações, amados irmãos.
E nós não podemos oferecer nossos corpos ao pecado, à prostituição, ao engano, à mentira, a tudo aquilo que pode afastar a presença de Deus em nossos corações. Dentro da arca tinha 3 elementos: as tábuas da lei, que representavam o Pai, a lei; o maná, que representava o pão, o verbo vivo de Deus, Jesus Cristo; e a vara de Arão, que floresceu, que representa o Espírito Santo. Esses 3 não moram dentro de uma arca da aliança, mas eles moram dentro dos nossos corações. Quando aceitamos a Cristo Jesus, nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a Santíssima Trindade de Deus. A Bíblia nos diz que Deus, ele não habita em templo feito por mãos humanas, mas ele habita no coração do homem. Quando Davi chega na cidade, para concluir, amados irmãos, todo feliz, alegre, contente, o aleluia, 6 passos, um sacrifício, louvor, adoração, e Davi bailando em frente à arca com aquela alegria, como uma criança. Quando ele chega em Jerusalém, a palavra do Senhor nos diz que Mical, a sua esposa, despreza Davi, porque vê que ele está muito, aleluia, eufórico, mas ele estava cheio da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então passam os dias, Davi, ele começa a sentir desejo de ter mais um pouco mais de zelo pela arca de Deus. Ele chama o profeta e diz: olha, Natan, eu quero construir, porque eu tenho meu palácio, eu tenho a minha casa, só que a arca do Senhor, a presença de Deus, ela está dentro de uma tenda, mas eu quero construir um templo para que eu possa colocar a arca da aliança dentro do templo. Louvado seja o nome do Senhor. E no primeiro momento o profeta Natan disse: olha, ótimo, que bênção. Mas quando ele saiu para fora, Deus soprou no ouvido do profeta Natan: olha, diz para Davi, fala para ele que eu levantei ele do pasto, coloquei como governador, como rei de Israel. Através dele muitos inimigos foram vencidos. E Deus começa a contar toda a trajetória que tinha feito na vida de Davi. Mas tem uma coisa: Davi, aleluia, ele é um soldado, e nas mãos dele tem sangue. Não é ele que vai, aleluia, construir o templo para colocar a arca dentro, mas será o seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Porque havia sangue nas mãos dele. Ele era um soldado, e Salomão seria um tempo de paz. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, nem sempre o que queremos fazer, nem sempre, se a nossa intenção for boa diante de Deus, isso se refere que Deus está aprovando. Por exemplo, aleluias, vou dar um exemplo. Se tem um presbítero que está ordenando a Santa Ceia, e eu sou um membro e o presbítero falta, eu sei, é uma boa intenção de eu poder exercer o lugar dele para que os membros não fiquem sem a Santa Ceia. A intenção é boa, mas não é aprovado por Deus, aleluias. Então tem coisas para nós que a intenção pode ser boa para a obra de Deus, mas nem tudo que é bom, aleluia, nem tudo que está em nossos corações, sendo intenção boa, é aquilo que é correto. Louvado seja o nome do Senhor. Por exemplo, de repente estamos aqui pregando, aí o irmão pega uma vassoura e começa a varrer a igreja durante a palavra. A intenção dele é boa, de varrer, de limpar, mas não é o momento certo, não é a hora certa, né? Os irmãos entendem? Então tudo tem um momento certo, a hora certa, o chamado certo, o ofício certo, aleluia, para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, e que o Espírito Santo de Deus continua falando em cada coração nessa noite. E como eu falei de vassoura aqui, eu lembrei da irmã Jéssica Quirinos, que ela organizou as irmãs para estarem aqui limpando a igreja hoje, né? Às 18 horas ela chegou com as irmãs, varreu a igreja, passou pano, caprichou na arca da aliança. Deus possa multiplicar grandemente as irmãs que estiveram aqui, amém? A igreja louva o Senhor.